Fala, torcida do Verdão, reta final de campeonato, Libertadores chegando. Meus amigos, quem será os campeões? Os comentaristas aqui do Equipe F, Zinho, Pascoal, Zé Elias, Plihal, vão debater aí os dois últimos resultados aí de Palmeiras e Flamengo. As duas equipes acabaram tropeçando, ficou um pouco melhor para o Palmeiras, que somou um ponto, mas não foi o suficiente para assumir a liderança. E o Verdão já tem jogo nesse sábado para tentar reassumir a liderança. Volto no final do vídeo para falar disso, mas antes, vamos acompanhar o que a imprensa está falando do Verdão neste momento. Inscreva-se no canal Verdão React para ficar sempre por dentro das notícias diárias do Palmeiras. Bora pro vídeo. Tetra! Ontem, Palmeiras e Flamengo decepcionaram. O Palmeiras ficando no 0 com o Vitória. O Flamengo sendo derrotado pelo Fluminense. Estava 2-0. O Mengão ainda diminuiu, mas terminou perdendo por 2-1. Duas perguntinhas, duas em uma, como diria Cícero Melo. Primeiro, quem perdeu a maior oportunidade ontem? E segundo, quem decepcionou mais, Tetra? Os dois perderam uma grande oportunidade, sem dúvida. Como o Flamengo jogou depois do Palmeiras, já sabia o resultado do Palmeiras, como foi falado, né? O torcedor palmeirense, quando empatou em casa com o Vitória, falou assim, acabou, o Flamengo vai ganhar, então abre 5 pontos, acabou o campeonato. Então o Flamengo já sabia do resultado do adversário. Agora, para mim, a decepção maior é o Palmeiras. É o Palmeiras, porque o Flamengo perdeu no Clássico. Né? Tem mais rivalidade, tem mais equilíbrio. O jogo das duas equipes me decepcionou. Tanto o Palmeiras como o Flamengo jogaram mal. O primeiro tempo, principalmente do Flamengo, foi muito ruim. O do Palmeiras também. O Abel até reclama disso. O Abel fala... Eu estou falando que a gente tem pouco tempo, já estou falando dos dois jogos, tá? Então, assim, o Abel diz isso, uma apatia no primeiro tempo. E o Flamengo também. Tecnicamente, que é o forte do Flamengo, errou muitos passes, não teve o controle. O Fluminense fez um jogo muito bom no primeiro tempo. Uma marcação mais alta, não deixando o Flamengo jogar... E fazendo um bom jogo, criando boas oportunidades. E num jogo, num clássico que tem rivalidade, que a dificuldade ela aparece, o Rossi vacilou, né? Porque assim, 1-0, golaço do Acosta lá, criatividade do Fluminense, né? Ele pega de primeira, aí é mérito do jogador, do que o Fluminense apresentou, estava melhor que o Flamengo no primeiro tempo. Mas o segundo gol... é aquela situação que você traz o teu time para uma desvantagem muito grande da maneira que foi o gol, né? Uma bola... o passe foi muito forte para ele, mas ele domina na coxa e ele tenta dar mais um toque. Esse outro toque que ele adianta e não percebe a chegada do Serna, que é rápido e acreditou no lance. Vacilo do Rossi, né? Então 2-0 dificulta mais. Por mais que o Flamengo melhora no segundo tempo com algumas mudanças, principalmente a entrada do Jorginho, né, dá uma outra qualidade, mas me decepcionou, não jogou bem o Flamengo, não é o Flamengo que a gente conhece, e o Palmeiras no mesmo caminho, muito abaixo. O Abel com a opção de poupar jogadores no primeiro tempo, os que estavam na seleção, tocou o Pascoal mais uma vez, aí a gente viu o Andrés Pereira sendo expulso, que reclamou, deve ter ali, né, se exaltado com o ato. As duas arbitragens dos dois jogos, normal, eu não gostei, foi ruim. E o pênalti para o Flamengo, acho que assim, foi bem prejudicado, porque um gol que o Rossi falha feio, e você tem num jogo um pênalti que a gente viu, para mim, né, para mim foi pênalti, do Thiago Silva no Bruno Henrique, né, eu vi a explicação de alguns comentaristas de arbitragem, eu tô com o Simon, eu estou com o nosso comentarista de arbitragem, eu acho que foi pênalti também, né? E assim, acaba que prejudica. Você tem uma falha num gol do goleiro e você tem um pênalti claro que não é marcado, num clássico de rivalidade que o seu time não jogou bem, aí a derrota acontece. Mas no geral, eu acho que jogando em casa contra o Vitória, o Palmeiras me decepcionou, porque poderia recuperar essa liderança num jogo mais factível, vai ser muito mais difícil os jogos que ele tem na sequência. Pega o Fluminense agora, né, no final de semana, em casa, mas é o Fluminense que eu acho melhor do que o Vitória, e depois tem jogos complicados fora de casa, o Atlético mesmo, quando voltar, né? Então, assim,
Perdeu uma grande oportunidade o Palmeiras e o Flamengo, esse lance aí determinante também, o lance do Rossi. O lance do Rossi, ali uma falha imperdoável do goleiro argentino que normalmente defende tão bem o gol do Flamengo. Oswaldo Pascoal, você diria que nesse momento, faltando 9 dias para a final, para a decisão da Copa Libertadores, nem Flamengo e nem Palmeiras estão bem? Vou completar também fazendo uma segunda pergunta, levantar uma segunda questão para você. Há quanto tempo que o Flamengo não faz um grande jogo? Já tem um bom tempo que o Flamengo não faz esse grande jogo. O Flamengo ontem... isso aí é pênalti, viu, gente? Quero dizer para vocês. Mas o jogador toma a frente. É permitido... Daqui a pouquinho a gente vai falar do lance. É permitido tomar Segura, a frente. Pascoal. É permitido tomar a frente, porque ele não provoca falta. Ele tem o direito de estar ali. Não foge da minha pergunta. Há quanto tempo que o incomparável não faz um grande jogo? Ontem foi decepcionante. Decepcionante ontem. Decepcionante. O Palmeiras eu acho que foi mais decepcionante do que o Flamengo. Mais decepcionante. Eu continuo sem entender. Por que eu continuo sem entender? Porque ontem o Palmeiras não consegue ganhar, não consegue fazer um jogo suficientemente capaz de superar o adversário, minimamente capaz de jogar, uma tiriça, uma preguiça para jogar. Parecia um time de escola, nem parecia um time treinado pelo Abel. Todo mundo corria atrás da bola, não tinha um negócio, o Palmeiras ontem só tinha um jogador. Onde que toca a bola? No Alan. Onde toca a bola? No Alan. O Palmeiras vive de um jogador só? Era o Hendrick. Lembra disso? Lembro. Agora é o Alan? Gente, isso vai ser até quando? O próprio Abel falou na coletiva que não pode um menino de 18 anos ser quem vai ter que assumir a responsabilidade. Mas ele também podia ajudar. Ontem ele também podia jogar. Podia botar o Tigrinho pra jogar, podia botar os graúdos pra jogar, entendeu? Hoje o torcedor do Palmeiras tava reclamando, mas o Rafael Veiga, o estilo de jogo dele é aquele. Você não quer botar o Rafael Veiga para acelerar o jogo. O Maurício eu não vi, vocês viram o Maurício lá em campo ontem? É igual o time do Flamengo ontem jogou no Barata Voa. E eu detesto o Flamengo jogando no Barata Voa. O Barata Voa cada um resolve do seu jeito. E o Flamengo não é cada um para resolver do seu jeito. O Flamengo tem treinador, tem time para jogar do jeito do Flamengo. Mas jogou no Barata Voa. Fica fácil pro Fluminense ganhar o jogo. Aí depois aquela pressão, aquela loucura no final do jogo para tentar alguma coisa. E foi pênalti, foi pênalti. O Palmeiras reclama de um pênalti que na hora do lance eu até pensei que foi pênalti. Voltaste atrás? Até pensei que foi pênalti. Voltaste atrás? Eu repito, na hora do lance até pensei que foi pênalti. Zagueirão foi de ombro. Mas a bola pega no ombro, como pegou no ombro também do jogador do Fluminense, daquela bola ali dentro da grande área. Um pouquinho mais para baixo, do René. Do René. A bola pega no ombro também. São jogadas semelhantes, não tem jogo jogado igual, são semelhantes. E o Palmeiras foi muito pior do que o Flamengo. Olha o que eu vou repetir. Muito pior do que o Flamengo. O Palmeiras não teve iniciativa. O Vitória jogou melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. Melhor. Mesmo com a entrada dos jogadores, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, eles não melhoraram o time do Flamengo e não melhoraram o time do Palmeiras. Eu estou juntando os dois como o Zinho fez. O Zinho é muito inteligente. Claro que o cara que foi campeão do mundo tem que ser inteligente, tetracampeão do mundo. Então, assim, ele juntou os dois, eu estou juntando também. Estou aproveitando a onda, que eu não sou louco. Então, para mostrar que os dois decepcionaram, mas para mim a maior decepção foi a do Palmeiras. O Palmeiras jogou com 3 zagueiros para marcar um centroavante que não existiu. Aí no Murilo ficou trocando soco com ele o jogo inteiro. E Flaquito? Eu estou procurando. Tá fraco, Pascoal? Ontem eu não vi. Eu não vi Bruno Rodrigues, eu não vi Flaco Lopes, eu não vi Maurício. Eu não vi. Se vocês viram, me conta. Ontem tinha jogo e eles não foram. Como eu posso enumerar um monte do time do Flamengo, que também não foram. Esses caras, quando eles não vão, eles fazem falta. Porque eles têm que estar de corpo e alma no jogo. E como dizem os argentinos, eles têm que dar 100%. Na Itália, 100%. Não é, José? 100%. Ô Zé, De o que está acontecendo com o Palmeiras e Flamengo é tensão pré-final de Libertadores?
Não sei, eu acho que não. Tá longe, hein? Tá longe. Eu acho que assim, hoje Uma em dia... semana e 2 dias. Hoje em dia você tem que jogar o seu melhor futebol para poder Vale título, vencer. velho. Se você observar, primeiro, Fla-Flu é clássico, são jogadores que estão acostumados com grandes enfrentamentos. O Fluminense tem bons jogadores também, tem a motivação, já falei isso aqui, hoje todo mundo quer jogar contra Flamengo e contra Palmeiras. Isso é fato, eu vou jogar contra o Palmeiras, eu vou colocar o jogo no link, né? Agora é link, não é mais DVD, né? O empresário vai colocar no link e vai mandar, eu posso... Na sua época era VHS. VHS, pior que é mesmo. Você pode colocar e você pode ter um contrato novo, renovação. Contra o Flamengo é a mesma coisa, ou seja, você já tem uma motivação a mais. Depois o Vitória, na zona do rebaixamento, entra, sai. Então o Jair fazendo um trabalho muito bom em relação a forma de jogar, o entendimento do jogo, o que precisa ser feito para você tentar diminuir as qualidades das equipes adversárias. Então, e trocou do meio campo para frente a parte ofensiva, o time inteirinho durante a partida. Justamente para tentar colocar o Palmeiras em dificuldades e não dar possibilidades do Palmeiras criar chances. Embora criou, o goleiro do Vitória fez algumas boas defesas, né? Criou algumas oportunidades, mas foi muito pouco para aquilo que se espera do Palmeiras e por aquilo que nós já vimos o Palmeiras jogar. Só que aí entra aquela história, eu vou falar, o vovozinho sabe, vocês também, jogo difícil, você tem o cara que pega na bola, dá a bola para mim aqui e eu faço isso. Dá a bola para mim que eu vou partir para cima. Essa é a juventude, né? A juventude muitas vezes ela não tem muita noção do que é o risco. Porque você é jovem, você está ali no embalo e tal. Quando você vai ficando um pouco mais velho, você sabe que se você errar um passe, você pode dar um contra-ataque, sair um gol. Você sabe que você precisa, em determinados momentos, arriscar um drible. Aí você fala, mas se eu perder, como é que funciona isso aqui? Não, vamos jogar, fazer o simples. Tal. Então isso, muitas vezes, acaba aparecendo. Por isso que o Abel cobrou. Como é que pode um menino de 18 anos, ele está falando isso para os mais velhos, como é que pode um menino de 18 anos pegar a bola e fazer o que faz e vocês mais velhos não conseguem fazer? Chegar ao ponto, e aí eu acho que tem que perguntar para o Abel por que isso, de colocar o Gustavo Gomes como centroavante. Aí eu acho que foi o pior do jogo, foi isso. Né? Colocar o Gustavo Gomes... já tinha Gomes, 2, ele botou mais um. Gustavo Gomes como centroavante. Aí você vê um lado que a gente até Desespero, né, Zé? Até um lado que a gente não conhecia, né? Não que não conhecia, não esperava que isso fosse acontecer. Então, assim, eu acho que as dificuldades para essas equipes, elas serão maiores nesse sentido. E o Flamengo, eu acho que o Flamengo, aquela história do individual, né? Muitas vezes o individual decide os jogos. O Pascoal vem falando há um bom tempo aqui, o Flamengo não está jogando bem. Está em primeiro colocado e tal, mas ele não consegue mais repetir aquelas pergunta e é verdade, porque, assim, o Flamengo venceu alguns jogos, né? Sim. Não é que não vem vencendo, venceu o Sport, sim, com 2 jogadores a mais, mas venceu não consegue... o Santos, abriu 3-0, tomou 2 gols no final. Isso. Aquela exibição, aquela de almanaque, talvez tenha contra o Palmeiras, mesmo assim, contra o Palmeiras, o Palmeiras jogou melhor. Mas eu acho que, por exemplo, contra o Santos, o Flamengo teve controle do jogo. Mas estou falando aquele Flamengo. Aquele Flamengo, as 3 partidas contra o Inter, vai. Naquele nível. As 3 seguidas. Nós não vemos o Flamengo jogar assim já há um bom tempo. Jogou bem contra o Botafogo, venceu por 3-0, você lembra? Mas não tem uma regularidade, que é o que nós esperamos por conta da equipe do Flamengo, da qualidade, da forma. E isso é difícil. Eu não vejo a final da Libertadores, não vejo isso. Você acha que não? Acho que é muito longe. O jogador não está pensando na final, o jogador está pensando, tem que pensar no jogo. Eu acho que, assim... os times jogam sábado e terça. Eu acho que os times estão colocando dificuldades no Flamengo, pela questão Flamengo e Palmeiras, mais o Flamengo, eu acho, porque todo mundo sabe mais ou menos como o Flamengo vai jogar. Se você pegar a sequência de jogos do Flamengo, você vai ver que as modificações são praticamente as mesmas. O que muda são muitas vezes as características dos jogadores, mas as modificações são as mesmas. Como a gente só tem 8 minutos e tem 2 temas legais para levantar, sabemos como funciona, como é que funcionam as coisas no Flamengo. Ontem estavam questionando até, a gente leu ali o Abel reclamando da apatia do Palmeiras nos primeiros 45 minutos, reclamaram da apatia do Felipe Luiz ali na beira do campo, fazendo ali a comparação inevitável com o destrambelhado do Luiz do meu dia, né? Que talvez não, ele é um pouquinho de leve acima do tom. Muito bem, torcida do Verdão, vamos analisar mais informações, porque o time já está se preparando para a próxima partida. O Palmeiras
já virou a chave após o empate contra o Vitória. Na manhã desta quinta-feira, o elenco se reapresentou na academia de futebol e iniciou preparação para o próximo desafio, o Fluminense, no sábado, às 21 horas, no Allianz, pelo Brasileirão. Para esse duelo, Abel terá de lidar com pelo menos uma mudança obrigatória. O meio-campista Andreas foi expulso na última partida e está fora, deixando uma lacuna a ser preenchida no meio-campo. Ciente na dificuldade recente do time na hora de decidir os jogos, Abel comandou um treino focado na saída de bola, construção ofensiva e finalização, pontos que não funcionaram bem na última partida, empate contra o Vitória. Depois promoveu atividades em campo reduzido, colocando intensidade e velocidade como prioridade. O clima é de foco total para voltar a vencer diante do torcedor alviverde. É isso, meus amigos, partida importantíssima, tem que vencer, tem que conquistar os 3 pontos contra o Fluminense neste sábado, se quiser ainda sonhar com o título, e claramente temos que torcer aí para um tropeço do Flamengo, que na última rodada tropeçou, perdeu para o Flu. Será que o Flu vai facilitar aí pro Palmeiras, né, já que o Verdão está disputando o título direto com o rival carioca? É isso que vamos acompanhar nesse final de semana. Vou ficando por aqui, um forte abraço, tamo junto, família Palestra, fui!